E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. Galera, vídeo de pré-jogo, temos aí no fim de semana Atlético Mineiro e Corinthians. Mais um jogo fora de casa, né? Mais um jogo pra gente passar nervoso, se estressar, né? Mas a gente segue em frente, né? É isso. Vamos falar dos relacionados do Corinthians pra partida, possível escalação e retrospecto aí geral de Corinthians e Atlético Mineiro. Mas antes, por favor galera, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo por favor. Já que o Corinthians não quer me ajudar aqui, por favor vocês me ajudam, né? Por favor, me ajudem, porque nessas horas corintiano tem que ajudar outro corintiano, né? Então eu peço essa ajuda de vocês, já que o meu time não me ajuda. Então vamos falar aqui dos relacionados do Corinthians para a partida, né? Bom, até a gravação desse vídeo aqui o Corinthians não divulgou nenhuma lista, então eu imagino que sejam os mesmos relacionados do confronto contra o América, né? Porque foi a mesma delegação, né? Viajou e ficou em Belo Horizonte, então eu imagino que sejam os mesmos jogadores, né? Então, relacionados, né? Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli de goleiros, Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos nas laterais, zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo, meias, Biro, Cantígio, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Juliano, Maicon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Rony e Juan Oliveira, atacantes, Adson, Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Roger Guedes, Wesley e Yuri Alberto. Como eu falei, como a delegação continua em Belo Horizonte, então eu imagino que sejam os mesmos relacionados do confronto contra o América. Tem que ver também se o Cantígio e o Renato Augusto vão pro banco de reservas, né? Jogo passado eles não foram. E também tem o Matias Rojas, né? Porque o Corinthians tá correndo contra o tempo pra tentar escrever ele lá no bid, né? Mas tá tendo muita burocracia, né? Natural do Brasil. Então é possível que ele não seja relacionado pra amanhã por causa disso. Talvez só no próximo jogo. Bom, vamos falar da escalação agora, galera. Bom, como eu não vi nenhuma possível escalação assim em nenhum lugar, eu não sei qual time que o Luxemburgo vai botar pra amanhã, eu vou colocar a minha escalação, né? Talvez muitos de vocês discordem, mas sei lá, cara, do jeito que tá, será que dá pra ficar pior? Não sei, né? Então temos que buscar alternativas. Olha meu time aqui, vê o que vocês acham, né? Meu time seria Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Wesley, Matheus Araújo, Adson e Roger Guedes. Esse seria o meu time, né? Gil, qualquer corintiano em sã consciência tiraria ele, né? Porque não dá pra jogar Bruno Mendes, não dá pra jogar Gil e Fagner do mesmo lado, não dá, não tem como, então tem que ser o Bruno Mendes ali, não tem como. E o Matheus Bidu, por mais ruim que seja, ele ainda é menos ruim que o Fábio Santos, né? Então, Fausto Vera e Moscardo eu manteria, e eu insisto em colocar o Matheus Araújo de titular nesse time. Eu insisto, cara. Ele entrou no jogo de quarta, ele melhorou o time quando ele entrou, né? Então eu insisto em colocar o Matheus Araújo. Já que não tem Renato Augusto, e Juliano é uma perninha desgraçada, e o Maicon é pior ainda, então eu colocaria o Matheus Araújo. E aí no ataque, o que eu faria, gente? Como o Yuri Alberto está uma verdadeira vergonha, né? E o Roger Guedes com ele, os dois não estão se entendendo, né? Como deveriam. Então o que eu faria? Eu colocaria o Wesley no time, né? O Adson numa ponta, o Wesley na outra e o Roger Guedes na frente. Ai, Fábio, mas o Roger Guedes não joga de centroavante. Eu sei, meu amigo. Eu deixaria o Roger Guedes de falso 9, né? Onde ele teria liberdade para se movimentar no ataque ali, às vezes trocando de posição com o Adson, o Wesley, né? Ou até o Matheus Araújo se infiltrando na área, né? Porque o Roger Guedes, ele não tem características de ser um 9 fixo, né? De ficar lá brigando com os zagueiros. Então não precisa ser um 9 fixo. Um falso 9, como era o Firmino no Liverpool, né? Que ele trocava de posição com o Mané. Às vezes o Firmino ia pro lado e o Mané entrava na área. Então eu faria isso. Já que o Roberto não vem dando certo, então eu colocaria o Roger Guedes de falso 9 com liberdade para se movimentar, né? E deixaria também o ataque imprevisível, né? Porque imagina, o Roger Guedes fixo, o Wesley fixo numa ponta, o Adson fixo na outra, deixa o time facilmente marcado, né, na minha visão. Então, com um ataque desse jeito, com os jogadores da frente se movimentando, deixa a defesa meio sem saber quem marcar ali direito, né? Então, eu faria isso, né? Não sei vocês, não sei até onde vocês concordam aqui com a minha escalação, mas eu tentaria, gente. O Roger Guedes de falso 9, Wesley e Adson nas pontas, com Matheus Araújo, Moscardo e Fausto Vera no meio, ali do Bruno Mendes na zaga no lugar do Gil. Eu faria isso, eu tentaria isso pelo menos, né? Não sei se daria certo.
Eu posso estar falando um monte de merda aqui, talvez algum de vocês aí fala, ainda bem que você não é o treinador, né? Porque tem essa, né? Ainda bem que você não é treinador. Mas, não sei, né? É uma tentativa, gente. O que vocês fariam se fosse vocês, né? Tiraria o Yuri Alberto, mantinha ele... O que vocês fariam? Comente aí qual seria a sua escalação aí, né? Essa é a minha, não sei, né? É uma alternativa. Mas comente aí, deixa aí nos comentários qual escalação você faria pro jogo de amanhã, né? Bom, vamos falar dos confrontos, né, galera? Retrospecto de Corinthians e Atlético Mineiro na história. Vamos lá, então. Tô aqui no site do meu timão, né? Como sempre dão as estatísticas mais detalhadas, né? Bom, ao todo, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram 109 vezes, com 42 vitórias do Corinthians e 39 do Atlético, além de 28 empates, né? Então, o Corinthians, ele tem aí 3 vitórias a mais no confronto direto. Foram 294 gols no confronto, com 152 do Corinthians e 142 do Atlético. Vamos ver aqui, Corinthians e Atlético por estádios, né? Amanhã eles se enfrentam no Mineirão. E foi justamente o estádio que mais recebeu o confronto, com 13 vitórias do Corinthians e 16 vitórias do Atlético, né? Eu queria estar muito confiante para uma vitória 14 do Corinthians no Mineirão contra o Atlético, né? Mas é meio difícil, né? Pelo histórico atual do Corinthians fora de casa é meio difícil, mas, né? Corinthians e Atlético por campeonatos, né? Logicamente se enfrentaram mais pelo Campeonato Brasileiro. 74 jogos com 31 vitórias do Corinthians e 25 do Atlético. Eles também se enfrentaram 6 vezes pela Copa do Brasil. Recentemente se enfrentaram, né, nas oitavas de final. 2 pela Libertadores, se eu não estou enganado foi em 2000, né? Quartas de final que o Corinthians elimina o Atlético. E Sul-Americano um jogo só, não foi 2 jogos? Acho que foi 2 jogos na Sul em 2003, não foi? Não tô lembrando direito, mas enfim. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Atlético Mineiro. E o maior é o Cláudio, né? O gerente. Maior artilheiro da história do Corinthians, com 5 gols em 7 jogos. Tem também aí Marcelinho Carioca, David, Luizão, Gambinha, Neto e por aí vai. Tem o Gil aí em 10º lugar, mas eu imagino que seja o Gil atacante, né? E não o Gil zagueiro. Até porque eu acho que o Gil zagueiro não tem nenhum gol contra o Atlético, né? O primeiro confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro foi em 30 de maio de 1929, há 94 anos, com vitória do Atlético por 4-2, né? Foi um amistoso. A maior goleada do Corinthians contra o Atlético foi um simples, né? 11-2 em 12 de junho. 12 de junho não, em 12 de outubro. Onde é que eu li junho ali? Em 12 de outubro de 1929. Corinthians 11-2, um amistoso. Essa é uma das maiores goleadas da história do Corinthians, né? A maior é um 11-0 contra o Santos, em 1920, acho, né? Essa aí é uma das maiores goleadas da história do Corinthians. 11-2 no dia 12 de outubro, não de junho, outubro. Eu não sei onde eu li junho ali, mas tudo bem. Eu tô ficando louco igual o time do Corinthians. Em 12 de outubro de 29, 11-2, a maior goleada do Corinthians no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Atlético foi 7 jogos, foi de 1960 a 1970, foram 10 anos aí, envolvendo amistosos, taça de prata, etc, né? Os últimos jogos do confronto, né? O último jogo foi da Copa do Brasil, que o Corinthians fez 2-0. A última vez que o Corinthians ganhou no Mineirão foi ano passado, né? 2-1 de virada, com os 2 gols do Fábio Santos. Então tá aí o retrospecto aí dos últimos jogos Corinthians e Atlético. O Atlético que tava com umas vitórias seguidas aí contra o Corinthians, né? Teve esse 3-0 em 2021 desagradável, né? O Atlético ganhou 2 anos seguidos, né? Em Itaquera. E é isso, tá aí os últimos confrontos. Bom, gente, o que vocês acham que vai dar pra amanhã, né? Esse fim de semana, Atlético e Corinthians. É difícil confiar numa vitória, né? Porque Corinthians fora de casa tá sendo deprimente, não tá funcionando. E mal faz gol fora de casa, né? Nos jogos com o Luxemburgo foram 9 jogos fora de casa e 2 gols marcados. E os 2 num jogo só contra o Santos. Então é difícil acreditar numa vitória. É difícil, gente. É difícil até acreditar no empate amanhã. É difícil acreditar no empate. Olha a situação que o Corinthians chegou. Mas é isso, né, gente? Vamos assistir o jogo e ver o que acontece. É difícil falar assim, vamos torcer pra perder de pouco. É complicado, gente. E olha que a gente torce pro Corinthians, né? Não é pra uma Ponte Preta, não é, sei lá, pra um 15 de Piracicaba. A gente torce pro Corinthians, cara.
Clube gigante, um dos maiores clubes do mundo. Chegar num jogo fora de casa e torcer pra perder de pouco, cara, olha o nível que a gente chegou. Mas é isso, gente, é isso. É complicado, depois, se não me engano, ter o jogo de ida, né, dos playoffs da Sul-Americana, se eu não tô enganado, contra o Universitário. E é isso, a gente vai caminhando. Eu dei minha escalação aí pra vocês, né, se vocês concordam ou não, comente aí nos comentários. E é isso, gente. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue arrancar um empate, será? Será que Deus permite um empate dessa vez? Pelo menos um empate? Não sei. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, a gente segue em frente. Vamos ver como é que essa crise pode acabar, porque tá osso. É isso então, esse é o vídeo de pré-jogo. Por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Valeu, tamo junto e por favor, alguém salve o Corinthians, porque tá difícil.